E aí, cara, não tô bem, tô tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Assistindo umas vídeos sobre notícias de game, ou melhor, ó, hora de notícias de games. Parece ter uma planilha que eu criei, inclusive tem um card aqui em cima, canal. Que eu vou deixar também no final desse vídeo. Beleza? E para você que chegou agora e não me conhece, eu caio aqui de paraquedas para ser sobre o YouTube. E seja muito bem-vindo no meu canal. No meu canal você vai encontrar várias notícias. Mas eu estou focando mais em notícias e games aí. E se você aproveitou e não for mais inscrito ainda, não participou não, comece a se inscrever aqui. Me ajude a chegar nos 200 ou 300 inscritos. Ou seja, quanto mais inscritos tiverem, melhor para mim. Beleza? Então simbora para o vídeo que eu farei 1 minuto e 15 segundos. Beleza? Então vamos lá. Insiders apontam no cancelamento de Halo por achar que de Equal. Parece que não teremos mais um multiplayer de Halo por achar que de Equal. Por Thomas Jones da equipe do Pro Games. Inclusive, galera, todas as notícias que eu falar aqui no meu canal de games, eu tô passando no canal Pro Games, que inclusive se inscreva lá também, porque é um canal muito legal. Bom, então vamos lá. Ainda não houve qualquer anúncio oficial sobre o assunto, mas algumas fontes, veículos e insiders e rumores fortes sugerem que Halo Project Core, o novo multiplayer da série, pode ter sido cancelado. Com o bom andamento do remake do jogo original, a expectativa é que o Halo Studios siga trabalhando em remakes do segundo e terceiro capítulos principais, e o multiplayer parece ter ficado sem espaço e tenta seguir. Não teremos mais um novo multiplayer de Halo. As primeiras informações sobre o possível cancelamento do multiplayer vieram do insider Rapid Gaming em seu perfil na rede social X, antigo Twitter. Como outro insider renomado, mas com índice bem errático de acertos, o Jess Curtin, também endossou esses rumores em artigo recente para o site, perdão, o Windows Central, onde garantiu que abre aspas, 100% verdade que o desenvolvimento de Project Pur foi cancelado. Se fosse em frente, o jogo teria até elementos de Stranger com Spartans e Elites passíveis de serem totalmente customizados. Seja como for, parece que o jogo não irá mesmo em frente, então só podemos lamentar pela vida que nunca vivemos. Disney Lorcana precisa de uma reserva de list. O maior desafio do jogo começa com a rotação.
Com a próxima cotação anual do Core Format, a política de referência e Disney no Organization Card Game ganha um novo significado e deita os impactos para o competitivo, o Infinity Format, o colecionismo e o mercado. Por equipe do Pro Games. Com a próxima votação anual do Coro Format se aproximando, uma discussão começa a ganhar força dentro da comunidade de Disney Lorcana Trading Card Game. Como a Ravenburger deve administrar os reprints em um jogo que possui um formato competitivo, rotativo e outro permanente. Todo trade card game que alcança maturidade inevitavelmente passa a enfrentar o mesmo desafio. Como manter o ambiente competitivo acessível para novos jogadores, sem comprometer o valor histórico construído pelas coleções anteriores? Magic the Gathering respondeu a essa pergunta, criando a famosa Reserved List, uma política que impede a reimpressão de determinadas cartas. Pokémon nunca seguiu esse caminho, e o Kyo desenvolveu uma filosofia completamente diferente. One Piece Card Game também possui sua própria abordagem. E Disney Lorcano Trading Card Game parece caminhar para uma solução própria. A diferença é que em Disney Lorcana a discussão não começa do zero. O jogo já possui reprints, já trabalha com múltiplos produtos contendo cartas anteriormente lançadas e sempre configurou com dois formatos oficiais bastante distintos. O Core Construct é responsável pelo cenário competitivo oficial e o Infinity, onde todas as coleções permanecem válidas. Com a próxima votação anual do Core, entretanto, esse equilíbrio passa a ser colocado à prova de uma forma que nunca havia acontecido antes. A pergunta deixa de ser apenas comercial e ela passa a ser estrutural. Como utilizar os reprints para fortalecer o competitivo sem retirar das coleções antigas o valor que elas conquistaram ao longo do tempo? Core e Infinity nunca tiveram o mesmo objetivo. Existe uma tendência de analisar a cotação apenas pela ótica das cartas que deixam competitivo. Essa visão é limitada. Na realidade, Core e Infinity foram concebidos para resolver problemas diferentes. O Core Construct existe para manter o ambiente competitivo saudável. Seu card pool é renovado periodicamente para evitar que o formato fique preso às mesmas estratégias durante anos, permitindo novas coleções que redefinam naturalmente o metagame. Já o Infinity possui uma mesa completamente diferente. Ele preserva toda a história do jogo e qualquer carta, independentemente da coleção em que foi lançada, continua podendo ser utilizada. Isso significa que uma votação não apresenta cartas, e ela apenas altera o contexto competitivo em que elas são utilizadas. Essa diferença é essencial para compreender porque a discussão sobre reprints em Disney Lorcana é muito diferente daquela encontrada em outros CCGs.
A próxima cotação muda a natureza dos reprisos. Até aqui, repressões cumpriu principalmente o papel de disponibilidade, permitiu que as cartas voltassem ao mercado por meio de novos produtos, facilitando o acesso de jogadores e colecionadores. Comparando uma temporada competitiva contra o Quarkus Student, passará a considerar apenas as coleções válidas a partir de fevereiro. Os referentes passam a carregar uma responsabilidade adicional. Eles têm de influenciar apenas a oferta. Passam também a influenciar o próprio formato competitivo. Essa é uma mudança sutil, mas extremamente importante. Disney Organa já acredita em reprints. Antes de discutir qualquer política futura, é importante reconhecer um fato. Disney Organa nunca demonstrou resistência às repressões. Ao longo de sua trajetória, diversas cartas retornaram em produtos diferentes, permitindo que novos jogadores tivessem acesso a peças anteriormente lançadas. Isso significa que a pergunta central dessa nossa reflexão não é Disney Organa deve fazer reprints, porque essa resposta já existe, o jogo já faz. E a discussão correta é outra, é como essa política deve evoluir em um ambiente onde o corpo estruturante se renova anualmente. Nem todo reprint resolve o mesmo problema. Um dos maiores equívocos quando falamos sobre repressões é imaginar que todas elas possuem o mesmo objetivo. Na prática, elas podem ter necessidades completamente diferentes. Reprints de disponibilidade. Algumas cartas simplesmente desaparecem das lojas. Mesmo sem grande valorização, tornam-se difíceis de encontrar. Nesses casos, uma repressão serve apenas para devolver oferta ao mercado, reprints de acessibilidade. Outras cartas tornam-se extremamente procuradas. Quando isso acontece, novos jogadores podem encontrar uma barreira financeira para entrar no competitivo. Aqui o reprint reduz essa barreira. Reprints estratégicos. Talvez a categoria mais interessante para o futuro do Construtec são as cartas que não retornam porque ficaram caras, nem porque desapareceram. Elas retornam porque cumprem funções importantes para o equilíbrio do formato, e essa distinção muda completamente o debate. O corpo estudante precisa preservar cartas e preservar funções. Essa talvez seja a pergunta mais importante de toda a nossa discussão aqui. Imagine que uma determinada carta seja hoje a menor ferramenta de compra de cartas do formato. Quando ela deixa ocorrer, existem diferentes possibilidades. A revés porque pode reimprimir exatamente essa carta. Pode criar uma nova versão da mesma carta com outra mecânica. Pode até mesmo lançar uma carta completamente diferente que cumpra a mesma função. Ou pode permitir que o metagame encontre naturalmente novas soluções.
Cada decisão produz um ambiente competitivo diferente. Por isso, talvez o construtor não precise preservar carne. Ele precisa, ele precisa preservar funções estratégicas. Esse é um conceito muito mais importante para a saúde do jogo. Nem toda stable deve voltar. Esse ponto costuma gerar muitos debates, mas para lembrar qual é a principal função da rotação. Ela existe justamente para renovar o ambiente competitivo. Se todo stable retornasse automaticamente ao VAR, o formato mudaria muito menos do que deveria. Arquétipos permaneceriam praticamente iguais. Novas cartas teriam dificuldade para encontrar espaço. A evolução do metagame seria significativamente mais lenta. Isso não significa que cartas importantes nunca devem voltar. Significa apenas que o reprint precisa fortalecer um formato, não apenas reproduzir aquilo que já existia. Disney vende personagens, logo o competitivo vende mecânicas. Existe outro aspecto que torna a Disney Lorcana único. A Disney construiu sua identidade em torno de personagens. O competitivo, por outro lado, é construído sobre funções mecânicas. Esses dois interesses nem sempre caminham juntos. Jogadores querem continuar vendo personagens icônicos como Mickey, Elsa, Stitch, Rapunzel ou Maleficent presentes nos jogos. Mas isso não significa que suas cartas precisam permanecer eternamente no core. Nada impede que esses personagens retornem em novas interpretações. 1. Novas ilustrações. 2. Novas habilidades. 3. Novos papéis dentro do metagame. Aliás, essa flexibilidade seja uma das maiores vantagens que Disney Lorcana possui em relação a outros TCGs. A força da marca está no personagens, não, não em uma única versão deles. O Infinity protege algo que muitos TCGs não conseguem preservar. Outro aspecto pouco discutido é o papel do Infinity na construção da memória do jogo. Mesmo após sair do core construted, uma coleção continua completamente relevante dentro do formato permanente. Isso significa que decks históricos continuam existindo, estratégias clássicas permanecem jogáveis, colecionadores continuam encontrando valor em coleções antigas, jogadores casuais não precisam abandonar suas áreas. Essa consistência reduz significativamente a sensação de obsolescência e torna o debate sobre reprises muito menos radical do que em outros jogos. Talvez a solução esteja nas pessoas, não nas cartas. Se observamos o comportamento da Ravens Burger, até aqui existe uma tendência interessante. A empresa parece valorizar a identidade dos personagens muito mais do que uma carta específica. Isso abre espaço para uma política bastante saudável. Personagens retornam, mas não necessariamente da mesma forma. Uma futura versão de Rapunzel
Não precisa repetir exatamente a carta original. Ela pode representar outro momento do personagem, incluindo outra habilidade, outro arquétipo, outro contexto mecânico. Esse modelo protege simultaneamente o competitivo e o colecionismo. A carta original continua sendo histórica, o personagem permanece vivo dentro do jogo e o qual continua renovando seu ambiente. A verdadeira discussão não é sobre uma reserva de list. Depois de observar como o destino e evoluiu até aqui, talvez fique claro que a comparação com a reserva de list serve apenas como ponto de partida. A filosofia do jogo parece apontar para outra direção, não para impedir reprints, mas para utilizar uma estratégia aparece uma construção do qual representa exatamente esse momento. Ela não existe a regras porque escolha entre jogadores competitivos e colecionadores. Ela exige que continue um equilíbrio entre eles, um equilíbrio onde o war permanece acessível e dinâmico, o Infinity continua valorizando toda a história do jogo, novas coleções têm um espaço para definir o metagame, personagens continuam relevantes exibindo das mesmas cartas. Talvez essa seja a grande diferença entre Disney Organa, e outros DCGs. E o desafio nunca foi decidir se as cartas devem voltar. O verdadeiro desafio seria decidir como, quando e principalmente porque elas devem voltar. Porque daqui para frente, cada reprint deixará de ser apenas uma nova impressão. Ele passará a representar uma decisão sobre o futuro do jogo. Então, galera, esse foi mais um vídeo aqui no meu canal. Perturbando barulho porque minha casa tem obra. E isso já deixa aquele like, ative as notificações, compartilha esse vídeo com seus amigos ou familiares. E principalmente se inscreva-se aqui no meu canal, caso você mesmo não for inscrito, me ajude a chegar nos 200 ou 300 inscritos. Ou seja, quanto mais inscritos tiver aqui no meu canal, menor. Então é isso, muito obrigado por nos assistir do início ao canal. Eu sou o YouTube, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!